Pessoal, vocês estão vendo a minha tela certinho, que eu estou passando aqui, transitando entre as telas, e eu acredito que vocês estão me vendo aqui no programinha do Zoom. Só dá um ok aí para não achar assim, eu estou projetando aqui minha tela e ninguém está vendo nada. Ah, beleza, obrigado, Bianca. Então, gente, o que a gente vai falar aqui muito agora desses conceitos estatísticos é como que eu devo trabalhar a base estatística para chegar num produto final, um resultado final que me deu essa planilha e que aí depois, em seguida, eu consigo resumir essa planilha em informações úteis para a minha pesquisa. Tá? Porque esse resumo que eu vou construir, ele vai responder vários questionamentos que eu tenho sobre a minha gestão, sobre as informações que eu coletei. Tá? Então, a primeira discussão que a gente vai ter é como observar isso. Tá? Então, a gente tem três grandes definições sobre população, censo e amostra. E eles são características importantes que envolvem o quê? Olha, eu devo pesquisar um grupo de pessoas, né, que vão me atender a responder essa pergunta. E esse grupo de pessoas ele é muito grande. Eu não consigo trabalhar com todos. Então, a população, a primeira é o quê? Que a gente chama até muito de população-alvo, target population. Então, ou seja, qual que é a minha população-alvo? Olha, eu vou trabalhar com uma pesquisa de marketing aqui, de tal maneira que eu quero saber se o cara está gostando ou não do que é oferecido na cantina do hospital. Então, você vai ter que pesquisar todos que são clientes dessa cantina. Você não precisa pesquisar quem não consome nessa cantina. Então, por exemplo, eu estou dentro do hospital, eu vou pesquisar pessoas que estão fora do hospital, só se as pessoas fora do hospital frequentam essa cantina. Mas se eu quero pesquisar somente aqueles que são atendidos pela cantina, eu tenho que ir ali, perto desses clientes, e pesquisar exatamente quem é atendido na cantina, por exemplo. Um restaurante. Então a gente chama a população é o conjunto ou coleção completa de todos os elementos que podem ser estudados. Se eu quero ouvir todos eles, porque pesquisar uma população eu consigo ter maior garantia da informação, ou seja, o censo, a gente já ouviu falar pelo IBGE, sabe que o censo é o quê? O censo nada mais é que você observar todos os elementos que compõem a população, ou quase a totalidade. Por quê? Por mais que o IBGE tente estar todas as pessoas do Brasil, todas as famílias, né, porque a unidade amostral do IBGE para o censo são as famílias. Eu ir em todas as residências, todas as famílias, entrevistar todo mundo é praticamente impossível. Mas se eu entrevistar um número substancialmente grande, a margem de erro, a probabilidade de eu não garantir um nível de confiança alto em cima dessa pesquisa que eu estou fazendo, ela é quase nula, né? Ou seja, muito pequena a margem de erro e o nível de confiança vai ser acima dos 99%, né? Nós vamos falar muito desses conceitos na unidade 2, mas é importante saber que o quê? O censo tem que envolver toda a população. Já a amostra, eu colho uma parte dela, uma parcela dela. Então, por exemplo, eu sei que a rotina funciona de segunda a segunda, mas eu vou fazer a pesquisa em 3 dias da semana especificamente, para ficar mais fácil em um determinado horário. Eu deveria coletar em todos os horários e todos os dias? Deveria, mas a população que passa pela cantina nos diferentes dias e horários é tão dispersa, é tão diferente um do outro, que eu aplicar ele em dias diferentes ou em horários diferentes não atrapalha a representatividade que aquela amostra deve ter. Tá? Então, quando eu coleto uma amostra, o que, que eu ganho? Eu ganho em rapidez, velocidade de coleta de dados e, com certeza, eu ganho em economia, porque se eu tiver que ouvir a população inteira, vai demorar bastante. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que população é o meu universo inteiro, censo é aquela pesquisa que trabalha com, né, toda a população, e a amostra eu colho uma parcela, um pedacinho da população para poder observar aquela variável, aquelas variáveis que eu tenho interesse de estudar. Tá? E, por fim, né,
Quais tipos de dados que a gente vai trabalhar? Variáveis, né? A gente sempre vai ter um dado que me traz uma informação qualitativa ou quantitativa. É bem simples de identificar isso porque, olha, nessa tabela eu tenho dados que são palavras, texto, e tem variáveis que são números. Essa é a grande diferença quando eu estou falando de variáveis qualitativas e quantitativas, né? Então, na qualitativa, eu tenho uma qualidade daquela unidade amostral. Então, eu tenho meu cliente, eu posso saber qual o gênero dele, qual o cartão de crédito que ele usou. Tudo isso vai dar uma informação de forma textual, que pode ser um nome ou pode ser uma ordem. Ah, como que significa ordem? Ah, eu quero qualificar, coletar a variável que me dá a informação assim, ó, o quão satisfeito você está com a aula do Gabriel, o quão satisfeito você está com o atendimento da cantina. Então, eu estou muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, insatisfeito ou totalmente insatisfeito. Viu que ao colocar as respostas que ele pode assinalar no meu formulário, na minha pergunta, eu não posso ter uma ordem do muito satisfeito até o muito insatisfeito, né? Então, ou seja, quando eu coloco a opção de resposta do cara numa ordem lógica, aí nós estamos falando qualitativo ordinal. Já quando eu estou falando de variável quantitativa, discreta e contínua, eu tenho esse tipo de situação. Ó. Eu tenho o número de itens que o meu cliente levou ao fazer a compra. Veja que é discreto porque eu consigo enumerar as opções que todos esses clientes, que aqui é uma base com 100 clientes, pode sinalizar. Então eu posso resumir a informação de forma discreta. Agora, o valor líquido da venda. Tá vendo que tem casa decimal, cada um tem um valor possível. Fica difícil de eu quantificar quantas vendas eu tive de R$ 39,50. Por quê? A minha variável quantitativa, ela está sendo construída numa escala contínua. Ou seja, em valores de reais, de dinheiro, está numa escala contínua que vai de 10 a. Quer ver? A menor venda aqui foi R$ 13,23. Então, ou seja, como eu estou olhando até os centavos no valor da venda, é impossível mensurar a quantidade de clientes que comprou produtos de 10 a R$ 30 se eu não colocar essa faixa. Se eu falar assim, ó, quantas pessoas comprou exatamente R$ 30? Faz sentido eu avaliar isso para a variável vendas? Não, porque para variáveis quantitativas contínuas, eu vou ter que trabalhar em escalas intervalares. Eu vou ter que pegar intervalos, né, de vendas para poder quantificar assim, ó, quantos clientes comprou de 10 a 30, 30 a 60, 60 a 120, 120 a 150 e assim por diante. Então, a importância da gente ter, né, essa classificação do tipos de dados impacta muito na hora de você escolher a melhor técnica estatística para resumir esses dados, ok? Falei bastante, entenderam bem. Então, eu vou colocar um exercício aqui, uma atividade, um pouco que ilustra esses grandes tópicos que eu acabei de falar, tá? Lembrando, né, que esse material está disponível lá para vocês verem novamente. E o que eu quero trazer para vocês? Ah, antes, já estava até esquecendo aqui. Quem quer conhecer um pouco mais da história da estatística, né, até antes de entrar no exercício, é importante falar que estatística existe, tá, gente? Quem quiser acreditar no Gabriel pode dar uma lida aí no link que eu compartilhei com vocês, tá? Estatística existe, ó, desde a época do Confúcio lá. Ou seja, o ser humano sempre teve a noção que era importante saber dados históricos. Então, eles sempre quantificaram pelo menos uma coisa, que era o quê? Quantas pessoas eu tenho aqui na minha cidade ou no meu vilarejo, quantos são mulheres, quantos são homens, quantos são meus soldados. Então, isso de contar, o simples fato de contar, gerava uma base histórica que a gente chama de uma base histórica estatística. E ele poderia avaliar depois, mais para frente, qualquer relação histórica, quanto ele tivesse mais soldado ou menos soldado, ele vencia mais, perdia mais. Então, poderia fazer um monte de inferências estatísticas
com base nesses dados coletados, tá? E é exatamente disso que eu vou falar nessa atividade.